Tcharam! Tá pronta? Tcharam! Sim! Pronto, amiga. Então, estamos aqui com a Raíssa Bittar. Ela é cantora criativa, né? Ela se diz criativa, realmente é uma pessoa muito criativa. Cantora, locutora, atriz, diretora de videoclipes. Que mais? Você também é dubladora? Eu sou locutora, você falou isso? Falei. Canto jingles. Atriz, você falou isso também. Falei. Criadora. Criadora, diretora de videoclipes, eu roteirizo os videoclipes, eu edito também. É isso, eu sou criativa. Eu brinco, eu uso esse nome porque eu gosto de realizar coisas. E aí dá pra fazer um monte de coisa com isso. É tipo uma massinha, e dali sai um monte de escultura, o que você quiser. E aí, então, conta pra gente assim, um pouco da sua história. Da onde vem isso de ter os conhecimentos para realizar essas coisas, né? E coisas da cena, né? Porque você cria cenas para vídeos e os seus espetáculos também são cênicos, muito cênicos, né? Os seus shows. Da onde vem isso? Boa. Eu vou aproveitar e já falar uma coisa que a gente se identificou muito quando a gente foi trabalhar juntas, eu e Tchela, justamente por esse gosto de contar história, de um personagem, de ter uma narrativa, de não ser, quando a gente foi falar de fazer o clipe dela, o roteiro, a gente pirou muito nesse processo justamente pela narrativa, de construir algo que fosse profundo, que tivesse uma história, que você hipnotiza as pessoas por causa da história, e não que fosse algo que, sei lá, você assiste um pouco e é superficial e a pessoa perde o interesse rápido. E aí, acho legal a gente estar falando hoje juntas sobre isso para os seus alunos, porque isso foi o que nos uniu. Sim. E aí, eu comecei no teatro, eu fiz parte de musicais e comecei ali no palco. Sempre, quando eu era criança, às vezes a minha mãe me levava para o estúdio que ela trabalhava. É, ela começou como. Hoje a minha mãe é locutora, uma incrível locutora, viu, gente? Contratem. E e aí ela me levava para estúdio às vezes para fazer locução, às vezes quando precisavam de criança e tal, ou às vezes só para assisti-la trabalhar. E eu ficava hipnotizada com o estúdio. Então, era uma coisa mágica saber que, tipo, nesse lugarzinho, atrás desse microfone, a gente pode criar universos e fazer as pessoas terem sensações. E então, desde criança, eu vi essa coisa do processo, né? De você fazer um desenho aqui que no futuro vai se transformar num figurino. Enfim, esse processo de criação e construção. Então, eu fiz teatro, tinha esse lance da locução, é... eu fiz jornalismo de faculdade, então foi engraçado que esse meu gosto por contar histórias acabou virando uma coisa mais institucional, assim, e aí eu fui estudar um pouco disso, mas nunca atuei, assim, às vezes como apresentadora ou escrevendo releases e tal, mas eu nunca atuei numa redação. E, e aí, na real, desde o primeiro ano de faculdade foi quando eu fui gravar meu primeiro disco como cantora, que é a minha faceta ou a parte do meu bolo que eu mais gosto de comer, assim, porque é isso, hoje eu sou, como criativa, eu desempenho várias funções, e aí, mas tem aquela que às vezes eu foco, que essa é aqui, se eu pudesse, eu ficaria só fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, agora eu já estou aproveitando fazendo uma terapia com vocês, que ao mesmo tempo eu poderia fazer só isso, mas eu acabo escolhendo fazer mais coisas. E eu amo eu amo realizar um videoclipe ou realizar uma peça publicitária. Eu me divirto muito quando eu vou para o estúdio gravar. E o louco é que o que eu faço quando eu vou para um estúdio gravar um jingle, uma locução, é entender qual a sensação que eles querem provocar no cliente. E aí, a partir disso, eu desenho a minha atuação, ou do personagem, ou timbre, ou voz, ou o desenho da frase. Então,
É muito legal ver como que tem a entrelinha do que eu digo é muito é uma coisa que eu gosto de trabalhar para quando eu dizer eu realmente conseguir atingir mais gente e ser mais clara possível, né? Na comunicação a gente tem isso. Se você não é claro no seu movimento, no que você diz ou na sensação, as pessoas ficam confusas e elas simplesmente têm muita coisa para prestar atenção, né? Então, às vezes, o que eu sempre penso é, tipo, o que eu evito, o que eu não quero é que as pessoas lembrem da lista de supermercado quando estão no meu show. Tipo, ai, tá faltando papel higiênico em casa, tá? Depois eu passo aqui, depois que acabar, eu passo lá. Então, esse pensamento eu, assim, luto contra ele todas as vezes que eu subo no palco. Porque eu quero que as pessoas falem, nossa, como foi rápido, eu nem reparei, não deu tempo de olhar o WhatsApp. Então, isso rolou no meu último show, eu falei, gente, é para isso que eu trabalho. Enfim, não sei, desatei a falar aqui, Tchela. Nossa, ótimo, já falou muitas coisas legais, assim. Eu acho que da sua trajetória é muito legal a gente ver o fato de você ter ido estudar jornalismo te trouxe essa coisa da comunicação, né? Que às vezes eu acho que o estudo só da arte ele não traz pra gente, né? Eu também eu fiz faculdade de artes cênicas, mas no primeiro ano da faculdade eu tive uma matéria de comunicação, que era da parte de jornalismo também. E essa matéria fez, né? Tipo, eu tenho que me comunicar, tem um receptor do outro lado, eu sou um transmissor, né? A gente vai ter um canal ali de comunicação, eu vou desenhar códigos, o outro vai ter que decifrar, e eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, eu acho que quando você fala assim, o que eu não quero é que a pessoa lá me assistindo pense na lista do supermercado. E aí, então, é você estar se colocando no lugar de público, né? E que eu acho que isso, às vezes, é um grande lance, assim, principalmente na área musical. É muito difícil você ver um músico se colocar no lugar de espectador como espectador. Ele se coloca como músico, né? E não, a gente não pode se colocar como artista, né? A gente tem que se colocar ali como pessoa comum e tentar decifrar, tipo, qual vai ser a reação, qual vai ser o pensamento, o que eu quero provocar. Eu quero envolver ela completamente. Acho que isso é muito, muito, muito legal, assim, de você falar, e muito rico, né? Que às vezes a gente tem uma formação que abre e a gente às vezes fica insegura, né? Porque a gente abriu demais e não veio de uma formação que era, sabe? Ah, eu sou cantora desde os 12 e só cantora e só cantora. E eu acho que essas outras coisas elas enriquecem muito para a gente ser o que a gente é, ponto, assim, né? E eu vejo isso no seu trabalho, vejo uma busca por ser você, por ser você, assim, o que que você expressa, o que que você se identifica, o que que a sua voz também suscita, né? E aí acho que às vezes você investiga mais. Eu acho legal as músicas que você escolhe cantar, muitas tem coisas que são mais faladas, que são quase faladas, né? E aí, conta então um pouco assim de como é que você escolhe e como é que é o seu processo. Conta do último disco, né? Como é que foi a escolha das músicas? Como é que foi esse processo de criação? Veio primeiro a ideia, João, ou veio primeiro, eu quero cantar essas músicas, e aí foi se dando, e aí você foi chegando no assunto? É engraçado, porque isso que você falou de se colocar no lugar do público é quase uma coisa da vida, assim, de você se colocar no lugar do outro, né? Como você gostaria de receber tal notícia? Então, a gente, a partir disso, busca dar a notícia dessa maneira. Então, é empatia, né? Se a gente eu acho que tem essa sensibilidade de você trabalhar com a sensibilidade das pessoas. Isso faz parte de quem trabalha com entretenimento, né? A gente, como artista, trabalha. O meu trabalho é ser sensível, basicamente, e estar atento ao público. Eu achei esse lance que você falou, né, do receptor do emissor, da comunicação, desse desenho que a gente aprende,
é muito louco também, porque a partir do momento que a gente está no palco e que a gente faz uma live ou a gente coloca os nossos álbuns nas redes e as pessoas podem comentar no vídeo do YouTube, a gente também tem um lance recíproco, né? Tipo, quando alguém faz um comentário ou responde para ti na plateia, ali você tem que lidar também como receptor, porque a plateia te devolve, né? E aí eu acho curioso porque a senhora Donatella faz isso de uma maneira muito legal no seu show. Tipo, o jeito que você costura as histórias e lida com a reação da plateia e você trabalha em cima daquilo é muito interessante, assim. E porque é isso, a gente se planeja, a gente se prepara, mas a gente não sabe como é que vai ser. E aí o lance é a gente estar presente naquele momento e muito claro aquilo que a gente quer passar enquanto sensação, para conseguir ir transitando entre as coisas que acontecem que estão fora do nosso planejamento, né? Inclusive, não sei quando essa aula vai para o ar, mas o momento que a gente está vivendo agora, do coronavírus, tá uma coisa assim, completamente fora de planejamento e a gente não tem nem como planejar nada, assim. Tem como planejar, mas a gente está tendo que replanejar tudo que já foi planejado. Tipo, eu vi hoje um post da Melina, que é produtora cultural em Recife, que produz o Siba, a Tássia Reis, e ela faz o Porto Musical, a feira de música que tem lá, e ela fez um post falando que hoje ela estava pensando, hoje era para ela estar chegando lá naquela feira dos Estados Unidos, SWX, SWS. Putz, esqueci a sigla, eu sempre esqueço. Mas, enfim, é essa feira internacional que vai gente do mundo inteiro. E, tipo, agora era para ela estar chegando lá e apresentando shows da Tássia Reis, e nada disso está acontecendo. Então, a gente está tendo que... Nossa, desculpa, fui longe agora nesses reflexos de coronavírus, porque tá mexendo com a gente. Sim, impacta. E o lance da presença, né? De você estar presente. Tipo, agora não adianta a gente ficar pensando que foi planejado. É tipo isso, quando você erra uma nota... Inclusive, estava assistindo o documentário sobre alguém que eu esqueci o nome. Ei, Laia! Enfim, mas justamente falando sobre improvisação, de você estar presente e de transformar o erro em acerto, de simplesmente ter que fazer isso. E para isso você tem que estar claro onde você quer chegar, como você quer atingir as pessoas. E aí, falando nisso, porque a sua pergunta mesmo foi... Como é que você pensou? Como é que foi o processo criativo O desse processo do João? João. Porque você está falando disso, né? É muito importante a gente ter claro o que a gente quer provocar. Quando você fala que o que te instiga lá fazer locução ou gravar a voz é entender qual é a sensação e ela tem que primeiro ficar muito clara para você, né? O que você vai transmitir. Sim. E aí dentro, quando a gente tem esse assunto que a gente quer, a gente tem um limite ali, né? A gente se coloca um limite. E aí bota a criatividade para trabalhar, né? Eu tenho falado que criatividade adora limite, porque é aí que a gente busca coisa que a gente nem sabia que tinha, né? Então eu queria saber se como é que foi esse processo do João. O João. Você primeiro pensou o assunto que você queria falar ou não? Foi um outro processo. Você foi pegando as músicas? O João... É engraçado, porque eu há muito tempo queria fazer esse álbum. Eu fiquei pensando, eu quero fazer um álbum sobre um cara chamado João, que eu tinha ouvido uma música que falava sobre o João, que, enfim, sobre o dia dele e tudo mais. E aí fiquei remoendo, e nisso, na minha vida pessoal, a gente como artista acaba a nossa matéria-prima é a nossa vida pessoal, às vezes, né, para poder... que é aquilo que a gente tem, que a gente convive, as emoções que aquilo provoca na gente. E aí eu passei por uma separação
E aí foi o meu primeiro projeto, inclusive foi uma separação profissional e pessoal ao mesmo tempo, que eu era casada com o Daniel Galli, que é produtor musical e compositor da maioria das canções do meu primeiro e do meu segundo álbum, que é o Voilá e o Matéria Estelar. E o Dani tem isso da crônica e da história muito forte nele. E ele, enquanto compositor, sacou em mim esse gosto por cantar histórias, que eu nem mesma tinha reparado, assim. Ele sacou que eu curtia cantar personagens, então toda vez que ele me apresentava uma música, eu, tipo, me divertia em ser aquele personagem durante aqueles 2 minutos, 3 minutos. E assim fizemos o primeiro álbum, que era o Crônicas do Cotidiano, depois o segundo álbum, que era o Matéria Estelar. Esse foi ainda mais maluco, porque cada música era um objeto contando a sua própria história. Então, uma lista telefônica desempregada, um leque, que era um leque de possibilidades, e de repente terminou num cabaré meio frouxo e decaído. E aí, enfim, histórias assim. E fizemos o segundo álbum, e aí nos separamos como casal, e claro, claro não, né? Mas no nosso caso foi claro, como parceiros profissionais, assim, pelo menos para o meu próximo disco. E aí decidi fazer o João, que seria um cara que cantaria, eu decidi esse nome, decidi esse personagem e comecei a escolher músicas que mexiam comigo durante esse período e fala um pouco sobre o ser humano. Então, aí ao longo de todo o processo e até hoje eu ainda vou descobrindo quem é João na minha cabeça. Mas eu falo que ele é o homem velho que eu descobri dentro de mim, que passou a vida com a cabeça nas nuvens. Então, é um personagem para eu poder falar sobre frustrações na vida, para poder falar sobre realizações, sobre paixões, sobre aquilo que mexe com o ser humano, coisas que mexem, né? Não só, porque é infinito o assunto. E cada artista vai trazer de uma maneira. E aí a minha maneira foi essa, de falar sobre esse homem a ser desmascarado, sobre essa máscara. E aí, a princípio era João. Quando eu terminei o álbum, de produzir e tudo mais, eu fiquei pensando na capa. Como é que eu vou apresentar o João para as pessoas? Como é que eu vou apresentar o João? Aí eu pensei, João vai ser um homem velho. Porque só um velho, só alguém que curte ouvir histórias de um velho, vai curtir ouvir esse álbum. Pensei eu. Só quem gosta de ouvir história de velho vai curtir ouvir esse álbum, porque ele é todo. Sim, tem um lance meio experimental nos arranjos e tal, de ser uma coisa síntese. E aí, pronto. Aí eu pensei que ia fazer maquiagem de velho, mas aí ia ficar inviável. E aí eu decidi por fazer a máscara. Convidei uma artista bonequeira chamada Diane Baumgartner, e ela tem um trabalho incrível. Quem gostar de arte, vá procurar saber, porque ela tem um trabalho lindo. E ela fez uma máscara bem realista do João. E eu achei interessante porque tem tudo a ver com o lance de teatro, de máscara, de você vestir um personagem, de você desmascarar alguém. E no caso, esse alguém sou eu mesma. Então, é um, é um álbum que foi se configurando numa história assim, meio filosófica, onde as pessoas acabam encontrando o velho nelas mesmas e se identificando e falam: caramba, eu me identifico com isso, eu tô me separando também. Enfim, foi o jeito que eu encontrei de chegar nas pessoas que sentem a mesma coisa que eu, ou que sentiram a mesma coisa que eu senti. Então, é interessante você achar seu público no meio do mundo, né? E para isso a história tem que estar muito clara na tua cabeça, assim. E eu fui percebendo isso ao longo do processo. João foi o primeiro álbum o primeiro projeto que eu fiz, desenhei sozinha, né? Conceitualmente e a turnê, e o lançamento, e a estética. No Matéria Estelar, eu tive
o Jun Nakao como direção de arte. Jun Nakao, para quem não conhece, é um artista plástico que veio do mundo da moda. Ele ficou conhecido mundialmente por causa de um desfile chamado A Costura do Invisível. Lá no Museu de Moda em Paris é considerado o desfile do século, porque ele transformou um desfile de moda no Fashion Week em uma obra de arte que fez todo mundo se questionar sobre indústria, sobre vida, sobre matéria. Foi surreal, assim. E tive a oportunidade de aprender muito com ele durante o Matéria Estelar, porque ele me trouxe essa visão de obra de arte e artista. Como você separa isso e até que ponto o processo do artista é interessante para a obra que ele quer entregar e como isso pode mudar. Aí eu fui percebendo como isso pode mudar de artista para artista, como as redes sociais e o BBB fazem tudo mudar, porque o público ele tem interesse em saber quem é você fora a sua obra, né? Você tem esse interesse e ele é inevitável. Então, é engraçado ver como cada artista usa isso de certa forma ou não. Se você for pensar no meu universo de cantoras e compositoras, Marisa Monte é uma artista que você não sabe se ela tem filho, se ela não tem, se ela é casada, o que ela gosta de comer, o que ela gosta... Você não sabe nada. Aí se você pega a Anitta, que é uma artista pop, e você sabe que ela come McDonald's depois do não sei o quê, como é que ela faz a unha, como é que ela acorda, quais são os procedimentos cirúrgicos que ela fez, tudo. Você vai ficar sabendo de tudo, para onde ela vai passar férias, quem que ela beijou, quem que ela não beijou. E aí eu acho curioso, enquanto até eu, como gestora da minha própria carreira, eu fico o tempo todo pensando qual é o meu limite de que as pessoas saibam e até que ponto eu uso isso a meu favor ou não e até que ponto isso interfere na minha obra ou não. E aí, até o meu segundo álbum eu deixava bem fechado, inclusive quando o João Nakao entrou no projeto, minhas postagens eram institucionais, todas. E aí eu tive nesse João, meu projeto novo, velho que eu desmascarei, eu fui experimentar uma outra maneira de me comunicar com o público, não só durante os meus shows, mas fora do palco, fora dos shows, e como isso interfere na história e na memória afetiva que eu crio no público, né? Olha a faculdade de comunicação aí bombando. Ai, Tchela, não sei se eu tô falando aqui muito. Não, tá falando muita coisa legal. Você falou uma coisa muito legal agora, que é essa coisa da formação do artista que vai sendo o trabalho, vai ser na nossa formação. E eu tenho falado isso para os meus alunos. Não espera ficar perfeito, cantar perfeito, para ir fazer show, para ir fazer o seu trabalho, para ser autêntico. Usa a técnica no que você quer expressar, né? Então, eu acho que você deu uma aula aqui pra gente disso, de como você não esperou estar formada artista para ir se jogando no mundo, para ir produzindo, para ir aprendendo com novos mestres que vão surgindo no caminho, porque eu acho que é muito importante a gente ter mestre, né? O caminho do artista, ele é um caminho difícil, que por mais que eu fiz faculdade de artes cênicas, mas ninguém explicou de mercado. Ninguém explicou lá, sabe? Ninguém me falou, nem sabia que tinha mercado. Então, a gente vai elegendo os nossos mestres ao longo da nossa carreira. Por mais que a gente não eleja conscientemente, a gente sempre escuta alguém ou escuta alguém. E eu tenho falado muito do princípio da autoridade, que foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Assim, quem está me falando isso? Essa pessoa sabe o que ela está falando? Ou ela é mais uma pessoa que está dando opinião? Porque isso vai guiar, isso é isso que você falou, a gente acaba trazendo muito da nossa vida, não tem como separar, né? O ser criativo é tudo, né? Você usa tudo, a gente absorve o mundo e tal. Então, você tem que saber quem você está ouvindo, e nada melhor do que ouvir o mestre, né? Então, acho que quando você fala, é Jun ou é João? O nome do João Nakao, você mostra que ele do Jun, desculpa. Jun, achei né? que você estava falando do disco. Jun Nakao. Foi um mestre aí para você, te ensinou várias coisas, né?
O próprio Sim. Daniel também te ensinou várias coisas. E agora é o momento que você quer fazer com as coisas que você aprendeu. E pode ser Sim. que você tenha errado, né? Pode ser que você tenha acertado muito, mas só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Se É, você não quer errar, você não é, faz. Você vai fazer, você não real, faz. é. Eu sinto, é engraçado, porque como artista, muito artista que não desenrolou carreira, vem falar comigo, né? Eu lembro que uma vez eu entendi um pouco que ser artista você lida com as suas próprias frustrações e com a dos outros também, porque sempre vai encostar alguém falando, ah, eu queria tanto, ah, eu canto, ah, eu isso, ah, eu aquilo, porque você lida com o que as pessoas um pouco gostariam de ser, né? Com essa brincadeira, porque quando você é o centro das atenções, né? O artista tem isso, você acaba sendo o centro das atenções. Então parece que você é um. Às vezes as pessoas têm esse negócio de que você é um ideal, de que você é isso, né? Você brinca é um momento mágico. Então você ganha uma certa confiança e poder, né? Mas por que eu falei isso? Porque eu lembrei que uma vez uma amiga veio falar comigo. Ela falou, eu tô querendo voltar a cantar. Eu desisti porque o meu namorado na época falou que eu era muito desafinada. E ela, na época que ela decidiu parar, ela estava em época de fazer muito teste para musical. E teste é uma das coisas assim mais, ai, é terrível, mais doloridas, né? Porque é uma merda. Não sei se pode falar merda aqui, mas Pode. nossa senhora, você se sente mal, você se sente usado, você se sente exposto, você se sente ridículo, você sente tudo, né? E o louco é que quanto menos desencanado nesse sentido você for, mais tranquilo você fica, melhora seu desempenho, né? Sim. Então, eu sempre fico pensando nisso, calma, você tem que respirar, porque se você não respirar, não vai sair nada. Então, e é engraçado como, né, quando você tá ali na hora do show, todo mundo fica nervoso, sempre bate aquela adrenalina Sim. em todo mundo. Então, se a pessoa não tá focada, vai dar ruim, assim, né? Vai dar. Então, essa tranquilidade é importante. E aí ela veio falar comigo que ela tava querendo voltar a cantar, o namorado falou que ela era desafinada, ela tava nessa fase aí dos testes sem fim, e aí decidiu parar. Decidiu parar de fazer teste, decidiu parar de estudar, e agora ela tava voltando. E aí eu contei para ela que comigo isso aconteceu várias vezes, né? De alguém falar. Já teve até gente que falou que parece que eu falo com bolacha na boca. E o mais louco é que eu sempre achei isso. A primeira vez que eu me ouvi, porque tem isso, né? Quando você se ouve gravado, Aham. é outra história. Eu Sim. lembro que a primeira vez que eu ouvi uma gravação da minha voz, eu falei, gente, mas vocês falam que eu canto bem e isso daí é horroroso. E eu lembro que as primeiras sensações era que, pra mim, parecia que eu tava com uma bolacha na boca. E teve um cliente, uma vez de publicidade, que o produtor me contou que na mesa de reunião falou que essa menina parece que tá com uma bolacha na boca. E aí você achou Então, demais. tipo, Ou isso pegou em eu acho, você? na época, não, eu achei engraçado, eu tava segura, na real, porque eu tava Uhum. gravando em outros lugares e, na real, eu desde o início saquei que meu timbre não é não é comum, não é isso que eu queria falar. Meu timbre pode ser esquisito, sabe? Eu tenho uma voz meio de criança, meio não, tenho um sotaque, não tenho, minha articulação, minha dicção não é a perfeita e eu não tanto que como locutora, eu não faço uma locução padrão, sabe? Aquela voz Uhum. imposta. E na real é engraçado que é isso que tá na moda agora, uma Sim. locução normal, Despojada. natural, uma coisa mais. Aí eu fui aprendendo como colocar minha voz também, né, para poder ser mais uma mulher poderosa, uma mulher mais uma criança, uma jovem descolada, enfim. Aí você vai aprendendo como brincar com isso. Mas eu recebi vários comentários desse tipo, assim. E, na real, eles nunca, assim, claro que você sente um pouco, mas eu sempre tive muito claro o que eu queria fazer. Então, é isso. E aí eu entendi que
não vou conseguir agradar todo mundo, né? Eu lembro também de sair em entrevista e as pessoas falarem, nossa, quem que é essa mulher vestida de criança? E, tipo, nisso eu comecei com 18 anos. Assim, meu primeiro álbum eu lancei, eu tinha 19 anos. Ou 20 anos. Então, é muito louco, porque as pessoas viam a minha... Viam, né? Hoje eu vejo, tipo, minha entrevista no Jô Soares. Eu não sou mais aquela pessoa. Sim. E eu lembro que o jeito que eu me comportei não seria o jeito que eu me comportaria hoje, porque a gente hoje tem mais experiência. Mas na época eu tinha 24 anos, assim, e é engraçado ver como você vai errando e acertando, errando e Sim. acertando. E o lance é ser fiel com aquilo que você quer. É tipo isso, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que tem muita coisa técnica para eu melhorar. Inclusive, eu tô querendo focar isso esse ano mais. Porque às vezes a gente como fica mais na parte de Produção. autogestão e não sei o Aham. quê, produção do que ensaiando e cantando o Uhum. que eu gostaria. Aí, mas tem uma história muito bonita que minha mãe me falou uma vez que eu tenho passado isso para outros colegas, porque eu percebi como às vezes um não pode realmente assustar e travar as pessoas. E aí eu lembro que minha mãe me contou a história de uma bailarina que foi em uma audição e aí lá uma mestra falou: você é uma péssima bailarina. Eu acho que você é uma péssima, você nem deveria ser bailarina. Deu algum esculacho na menina e ela parou de dançar, fazer audição artisticamente, não sei o quê, mas se desenvolveu como professora. E aí anos depois, a pupila dessa professora foi na mesma audição e encontrou a mesma mestra que falou aquilo para ela. E aí o lance é que ela foi trocar ideia com essa mestra e falou: "Você falou para mim que eu não servia para ser uma bailarina". Aí a mestra falou: "Eu falo isso para todas. Eu não falei só para você, eu falo isso para todas. Algumas pegam isso como verdade e outras não". Sim. Né? Fernanda Montenegro também fala, não seja assim, a não ser Sim. que não Você quer que aquilo seja, porque seja é uma mais mulher. forte do que você, né? Se você desistir e não É, conseguir viver, né? Eu sinto isso também. é. Porque é isso que você falou, né? De a gente lidar com a frustração, às vezes. E aparece, né? Muita gente. Nossa, mas eu também tenho uma voz tão bonita. Ah, mas a minha filha. Ah, mas o que você indica? E aí eu falo, olha, não é um caminho fácil, mas é possível, né? Porque é isso, não é um caminho fácil. E às vezes eu sinto que é uma coisa que é maior do que eu. Não sei nem por que eu tô trabalhando tanto, né? A gente gerindo, produzindo, e chega uma hora que você tá aqui tipo, senta a bunda na frente do computador às 10 da manhã e só sai às 11 da noite, né? É. Normal. E eu fico perguntando por que eu tô fazendo isso? E aí eu sinto só que, tipo, é maior do que eu, mais forte do que eu, assim, né? Tem Mas, uma história do Jair Rodrigues, só ilustrando, que perguntaram, eu trabalhei uma época no estúdio do Jair Oliveira como assistente de estúdio, quando eu tinha lá 17 anos. E ele contou uma história de que o pai dele, Jair, foi entrevistado e E aí perguntaram, se você não fosse cantor, o que você seria? Ele falou, se não fosse cantor, eu tentaria ser. Que é isso, ai, ele só vê essa possibilidade. Se ele não fosse, ele tentaria ser, porque não tem mais o que fazer. Só uma isso é ilustração. ótimo. Isso é ótimo. Agora me conta, então, como é que você colocou o João no palco? Porque também é um espetáculo que tem uma história ali, né? Ele começa de uma forma bem teatral. E como é que foi pensar? Quando você pensou disso, você já pensava o show? Como é que é? Não, não pensava o show. Para mim, o meu processo de álbum sempre foi construir o álbum no estúdio e depois levar para o palco, né? Apesar que o João, antes de eu gravar o CD, eu fiz uma turnê de lançamento de um single para experimentar repertório, que foi quando eu cheguei com uma nuvem na cabeça, assim.
que foi um jeito que eu encontrei de falar para as pessoas, olha, galera, esse disco novo aí vai ser meio doidão. Tô aqui com a nuvem na cabeça, vamos lá. Esse é para quem anda com a cabeça nas nuvens, vamos embora. E aí eu lembro que eu gosto de poesia e resolvi trazer a poesia como costura para as minhas falas, para as músicas, aliás. E aí eu lembro até que o produtor falou, tipo, ele desacreditou, ele falou, isso aí tá, isso aí é uma merda, tipo, vai ser ruim. Ele falou isso Botar do poesia no show meio. ou do show? Na hora, quando eu fui montar o show pré-disco, assim, que é um pouco do que eu trago hoje no show do disco. A turnê Silêncio, né? A turnê Silêncio, ela foi o início do processo do João, assim. E aí eu lembro que foi engraçado, porque o fato até dele ter falado isso, eu saquei que também muita gente sentiria isso. Isso é uma coisa curiosa, assim, porque os comentários normalmente geral da galera, assim, é engraçado porque vai ter mais gente que pensa como ela. Então é até um termômetro, assim, é uma pesquisa de público. Eu sempre gosto de fazer, porque eu sei que do mesmo jeito que meu pai não entendeu por que que minha música é esquisita, essa música tem o piano que sai no meio e depois entra, muita gente não vai entender. Então, eu sempre acabo usando, sabendo, pelo menos como um termômetro. Não que eu tenha que seguir aquilo que ele acha que é bom, né? Sim. Ou que é certo, mas eu sei que vai ter gente que vai pensar assim. E aí eu falei isso. Então, aí eu pensei nesse disco, nesse lance da poesia, eu entendi que muita gente também poderia achar ridículo ou chato. Então, foi um jeito de eu ter que pensar como é que eu vou colocar poesia nesse show e mesmo assim atingir aquelas pessoas que não são tão vidradas na palavra falada como eu. E aí eu acabei colocando numa música, então eu trouxe isso para o show. Mas quando eu fui montar o show de lançamento, foi um desafio entender como é que eu contaria a história do João, né? Quem é João? E aí a ilustração, a introdução melhor que eu consegui foi esse lance de chegar como João. Começa o show, se tiver cortina no palco, eu já estou lá como João, e simplesmente abre a cortina, o João já tá lá. Ou quando são casas de show sem cortina e tal, eu entro como eu E sento e aí ponho a máscara. E é justamente no momento de uma introdução que eu falo, todo dia eu visto 1, 2, 3 máscaras. E tem dias que elas simplesmente caem. E aí quando fala caem, eu caio, eu tropeço no chão. Eu adoro uma cena também, né? Um drama. Aí eu me jogo no chão, me esfolo o joelho. Tem um relâmpago, E né? cai. Rola também, rola efeito sonoro. Aí a gente também quer fazer Disney, né? Espirra uma água na plateia, chacoalha a cadeira deles. Você imagina tudo isso, você imagina tudo isso. E aí a máscara cai no chão. Então eu cheguei nessa cena para falar sobre desmascarar o velho que existe em mim, para as pessoas entenderem que por trás daquele velho tinha eu. E aí o lance que eu gosto sempre quando eu vou fazer um show, seja do meu disco, ou seja quando eu subo no palco para fazer uma participação, ou quando eu vou apresentar o Sarau As Mina Tudo, eu penso sempre o que eu quero contar para as pessoas, né? Como é que eu posso aproveitar tudo que eu tenho? Porque a gente aprende quando está se comunicando que tudo isso comunica. A roupa comunica, como a gente mexe a mão, o tom da minha voz, a minha respiração, meu ombro, o meu cabelo, a minha make, tudo. Tipo, o jeito que eu pego a água para tomar, tipo, tudo isso comunica alguma coisa para minha plateia, né? E
E o que eu gosto é de utilizar todos esses artifícios. E para isso a gente tem que pensar neles. Então eu sempre assisto as minhas apresentações. Eu sempre coloco, isso vem do teatro, né? Que eu coloco lá a minha apresentação, fico assistindo, me odiando do começo ao fim, porque eu falo, nossa senhora, que coisa horrorosa, não é nada disso. Não, mentira, também não é tudo isso. Mas, e aí eu fico falando, tá, o que eu preciso mudar para chegar onde eu quero chegar, assim, para isso ficar mais claro. E aí eu vou estudando Mas assim, movimentos, ó, antes do show de lançamento, você ensaia em casa? ensaio, ensaio. Você Ensaio, eu ensaia, gostaria de ensaiar mais, sempre, né? Para mim é mas, infinito. mas sempre ensaia. Você ensaia essa entrada, sentou, pôs a Sim, máscara, sim. disse, andou tantos passos como velho, fica procurando no seu corpo como é construir esse velho, e ela tem um corpo de velho nesse momento, um andar e tal, e estuda a queda também. Sim, a queda foi muito estudada, porque eu tava com muito medo de ficar ridícula, né? Sim. Tipo, ai, nossa, que essa menina Você fica tá. fingindo que caiu, né? Para que não ficasse fingindo que caiu. Exatamente, Mas tem que cair e também exatamente. não pode se machucar toda vez que cair, né? Sim, exatamente, exatamente. E é até engraçado, porque eu ainda tô desenvolvendo como é que eu faço essa queda de uma maneira que fique mais como um tropeço. Porque às vezes o palco é muito pequeno que eu me apresento, então eu não consigo fazer um tropeço até cair. Aí eu simplesmente tenho que cair, até porque com a máscara eu não enxergo nada. Então eu tenho que tomar cuidado para não dar com a cabeça em nenhum lugar, não cair do palco. Não puxar um Então eu fio, um ainda cabo, né? ou seja, para mim ainda não tá como eu gostaria que tivesse, mas a gente trabalha com isso, vai desenvolvendo, vai desenrolando. Mas antes do lançamento eu filmava as quedas. Eu fazia a cena, fiz a cena muitas vezes e me filmei e assistia para ver onde eu queria chegar. E eu sempre roteirizo o show. Eu gosto disso, né? Assim, eu roteirizo qual a história que eu vou contar, eu roteirizo qual A ordem é das isso, o que eu quero músicas. falar, onde é que eu vou estar, onde é que eu vou estar no palco. Ah, essa música é legal, eu gosto nesse espetáculo de fazer cena no chão. Então, acho que música vai ser isso. Às vezes eu mudo a música, porque também trabalhamos com isso, né? De Jogar para não o ser aquilo que público, a gente sentir, planejou. sentir o que causou, o que não causou, e aí repensar a obra, né? Sim, Sim. exatamente. Trabalhar com aquilo que o público devolve, porque isso faz com que eles absorvam muito mais, eles se sentem acolhidos, né? Eu adoro, para mim, uma referência forte no palco é o Maurício Pereira. Amo o Maurício Pereira de um jeito. Eu ia muito na casa de Francisca pequenininha em São Paulo que tinha, assistir Mergulhar na Surpresa, ele e o Daniel Zafran no piano. E para mim o Maurício Pereira levava a plateia no colo, assim. Ele ia costurando, tinha uma brincadeira que ele fazia que ele falava para dar os avisos, os agradecimentos, os blá blá blá, a agenda. Ele brincava que ele parava o tempo. Galera, agora eu tô parando o tempo. Aí ele usava até um relógio da casa de Francisca. Vocês estão vendo, ó? O tempo tá parado. Aí nisso o Zafran ia fazendo uma base e ele ia falando, falando, você nem percebia, você curtia, você se divertia com todos os recados, com tudo. E aí nisso ele já costurava em outra música. Então para mim ele foi eu sempre assisti muito show dele como referência assim, sabe, como uma aula. Inclusive eu a minha maior escola assim que eu gosto muito é ir no show da galera. Eu vou em muito show como laboratório e fico vendo, olha como é que ele se saiu disso, tipo, Uhum. e eu gosto muito quando é um show miado. Tipo, é um show que dá tudo errado. Eu adoro estar nesses shows, porque ali eu aprendo muito, assim, como é que as pessoas, como é que os artistas se saem disso. É tipo, nossa, agora como é que ela vai sair disso? Aí eu fico olhando e falo, olha. Ou tipo, isso já não. Isso para mim é uma baita escola, né? De ver como é que os outros se comportam e de alguma forma você traz isso pro teu show. Até de tipo, no meu segundo álbum, na segunda turnê, eu tinha
O lance era que no show eu era uma boneca e eu tinha um livro que eu ia passando as páginas, e cada música era uma página. E no telão, a página virava ao mesmo tempo que eu virava a minha. Então, eu lembro que eu fiz preparação de ator, de atriz com a Carmela Montanari. E aí a gente, nossa, aí foi rolê. Quem é atriz adora, né? Eu adoro essas coisas. De, tipo, passar por cada personagem, construímos cada música e fizemos a marcação e comunicação, como é que vai ser. Eu cheguei a falar a letra da música. Eu lembro que a do Leque, por exemplo, me lembrava muito meu avô. Então ela me propôs de eu fazer a letra da música como meu avô, tipo, corporal e tal. E foi muito viagem e que aquilo acaba de alguma forma ficando. Hoje, quando eu canto aquela música, esse treinamento vem, né? Ele não fica exagerado, mas ele tá na entrelinha. Então, esse foi um método. E eu lembro que a gente pensando com ela, bom, e se der tudo errado? Tipo, e se o telão apagar? Ou se eu errar? Que eu, né? Aí a gente bolou uma desculpa. Bom, você fala, ah, não, mas não é assim que eu lembro. Não é assim, essa página não é assim, não, essa história não é assim que eu lembro que conta. É diferente. E aí eu lembro que no meio de uma música, o show do Matéria Estelar, o lançamento foi com Big Band. Então tinham 15 pessoas, mais de 15 pessoas no palco comigo. E eu lembro que teve uma música específica que eu me lasquei na letra e não dava para pular, não dava para resolver. Sim, não dava, a história estava comprometida. Aí eu parei. Falei, gente, mas peraí. Aí tive que parar uma Big Band, assim, ó. Não, mas peraí. Não é assim que eu lembro dessa história. Não é assim. Eu lembro de outro jeito. Aí fui. Voltou. E aí começamos de novo, tive que começar de novo. Porque aí o pianista ainda falou, então começa do começo. Eu falei, boa, eu vou começar do começo. Eu tava falando de uma história que é de uma adaga e de um coração, e aí voltamos na história. E eu lembro que muita gente veio me perguntar, aquele lance da adaga era de verdade? Tipo, que você errou? Tipo, era do ninguém, a galera achou que fazia parte da história. Sim. Então, é legal também você ter essas coisas quando você vai preparar seu show, ter essas coisas, essas saídas assim de preparadas, né? Eu acho. Você vai usar um figurino. Desculpa, Fala, pode falar. fala você. Não, eu ia dar um exemplo, tipo, se você vai usar um figurino e aí que você sabe que a saia tá com um fecho coisado. Ou, sei lá, alguma coisa assim, você vai usar um iPad e aí você sabe que a bateria pode acabar. Qualquer coisa, tipo, já fui em show em que, quer dizer, não fui em show, eu ouvi dizer de um show de que um equipamento lá do cara zoou e aí ele simplesmente não fez o show. Então, criar saídas, né? Se você usa um suporte técnico que talvez falhe, o que você vai fazer se falhar? Ou até a Bruna Luquezzi foi fazer o lançamento no Casa do Mancha, a corda do baixo estourou. Teve que parar para trocar. Aí o que ela fez? Ela pegou o violão e foi fazer umas músicas. Tipo, foi desenrolar. Então, ter cartas enfim, na manga, eu tava né? pensando nisso. Além de preparar o que você vai fazer, é se preparar para a situação, né? Se preparar para a situação. E eu acho que isso é o mais importante, né? Muitas pessoas, mas como é que eu fico solta no palco e tal? E eu falo, quanto mais preparado você tiver, mais fácil vai ser, né? Porque é isso. Você tem que saber o que você quer, lidar com as interferências e eu, particularmente, eu adoro quando dá tudo errado também. Eu gosto muito, porque eu venho da coisa a do gente se teatro diverte com você. de improvisação Enquanto total, público. assim, sabe? Eu fiz teatro de rua, o bêbado entra, você tem que pegar o bêbado, e é isso que você está falando, assim, de criar um jogo, né? Isso é muito importante, esse é o jogo da cena. A gente tem um jogo musical quando um joga com o outro, esse é o jogo da cena, né? Criar um jogo, criar um universo
isso te blinda também. E realmente isso faz com que as pessoas fiquem na dúvida, porque você acredita tanto, né? A gente até usa o termo fé cênica. Você não sai, você não quebra. Ai, pior coisa que tem é ver a pessoa. Você viu que deu errado e você vê a pessoa desmanchar. Não, isso é muito importante. Isso é muito legal para o público. Você viu que deu errado e você gera no público. Como é que ela vai sair disso? O que ela vai fazer agora, né? E aí é manter o jogo. Então, quando você fala, não, peraí, não é assim que eu lembro dessa história. E muito legal você falar que o pianista entrou no jogo e te ajudou ali, né? Porque tá todo então volta mundo do no mesmo começo. barco, né? Não é aí errou e olho feio pro outro músico, porque o outro músico errou. Não, né, não, gente? não. Tá todo mundo Não. contando a mesma história, assim. Acho Sim. muito legal. E aí você pensa o seu figurino, é você que pensa o seu cenário, é você que pensa a disposição dos músicos no palco. Só uma observação, eu lembrei agora você falando da bronca no músico, eu lembrei da Maria Bethânia, que é conhecida por dar bronca na Ao galera, vivo, né? né? Ao Sim. vivo, ali, essa luz verde, tô parecendo uma bananeira. E aí é engraçado até que não tem regra, né? O lance é que ela tem tanta presença e tanta fé cênica que até para dar a bronca no iluminador, a galera fica, tipo, o público dela eu acho que curte quando ela dá um piti. É tipo, nossa, entendeu? Então faz parte da cena dela. Vira um Ela recurso, inclui né? ela inclui a bronca no iluminador no roteiro dela, vira roteiro dela. Então, a presença é realmente muito importante nessa hora. Lembrei disso. Desculpa, o que você perguntou, Tchela? É você que pensa o seu figurino, é você que pensa o cenário, é você que pensa a disposição dos músicos no palco, é você que pensa. Você já falou que você pensa o roteiro, você faz o roteiro, e acho legal também, show da Raíssa não tem bis, né? Tem começo, meio e fim. Fim, acabou, ponto. Isso é muito legal, né? Depois o ponto final, porque é isso que você falou. Eu pensei uma história, não tem porquê ter bis, né? Tem todo um porquê ali. É, Mas é você, então, que pensa o palco todo. É você que pensa tudo que vai. Você que pensa a luz, você que pensa fotografia, tudo. sim, eu gosto disso, né? Eu gosto de estética e ela, porque a minha sensação é que as pessoas, o público em geral, eles vêm e eles sentem, mas não necessariamente eles sabem o que provocou aquela sensação neles. Então, eu sei que se eu colocar, se eu deixar os músicos posicionados de uma maneira, ou se eu colocar um vaso de planta num lugar, ou se eu colocar, no meu caso, eu coloco os tecidos, o veludo e um creme, duas tiras gigantes de tecido. Eu coloco elas assim, uma cor para um lado e outra cor para o outro. E aí a nuvem fica no meio do palco. A minha base fica de um lado, a base do Thiago fica do outro. Aí eu coloco assim para poder equilibrar. E a nuvem no centro, e os tecidos. E aí eu começo aqui, depois eu vou para o meio, eu começo ali, aí eu vou andando. Então, eu faço esse desenho, tanto de posicionamento quanto de movimentação, porque eu sei que esteticamente, quando a pessoa olha, ela sente um lance. Tipo, a nuvem no meio do palco ganha um poder muito grande. Ainda mais, aí, quando eu coloco aqueles dois tecidos, ela vai para outro plano, que quando não tem, é diferente. Então, eu gosto de trabalhar com esses detalhes, com sutilezas, porque eu sei que elas são invisíveis, lembrando do João Nacal, costura do invisível. Elas são invisíveis, mas as pessoas sentem. É tipo o ar. Ele é invisível, mas a gente sente, depende dele. Então, no caso do João, eu pensei o figurino, pensei como era uma figura, eu estava falando de uma figura masculina, que é o João, eu quis uma figura. Tem várias músicas que vão dando dicas sobre como ele se sente, mas
Tem uma que é a Made in Produto, que fala um homem cansado de vida e trabalho. Então, eu quis que ele tivesse essa formalidade. Então, eu uso uma camisa social, só Vira um que só a vestido. camisa, como um vestido. Então, eu mandei fazer esse vestido camisa. Achei a Ingrid maravilhosa, costureira, que tem uma marca de bolsas incrível, que ela mesma faz e tal. E já tô fazendo a propaganda, a Ingrid. O merchan. O merchan. E aí convidei ela para fazer essa camisa para mim. Então ela veio, tirou as medidas e não sei o quê. E aí nisso o fotógrafo, quando eu fui fazer a sessão de fotos da capa, eu não tinha figurino ainda. Eu sabia que eu ia fazer essa camisa, mas ainda não tinha certeza. E aí, só que a sessão de fotos já estava marcada, eu estava com pressa porque eu tinha o lançamento marcado, uma oportunidade no Sesc, a gente o quê? Se Agarra. desdobra loucamente e faz dar certo. Então eu tinha essa sessão marcada com um fotógrafo que eu confio e que eu admiro muito o trabalho, então eu sabia que funcionaria. Eu tinha os tecidos, que eu fui lá na loja, lá na rua de tecidos, Fez a encontrar. produção de figurino, Exatamente. E na andando real, no no começo Brás. eu adoro produção de campo. Ir na 25 de março, ir na loja de tecido, lá na Rua dos Tecidos, na Rua Oriente, e sei lá o quê. Imagina. Eu adoro ir nesses lugares para comprar as coisas, tipo, ir comprar espuma para cabeça de nuvem. Então, eu gosto desse processo. E aí, tanto que os tecidos eu não tinha, eles eram para ser quadrados. E aí, de repente, quando eu comprei muito. E aí virou uma tira grande. Então, e que hoje isso faz toda a diferença, assim, nas fotos fizeram diferença, que eles são tecidos compridos. E até na gravação do clipe, eu gravei o clipe, vem clipe Há pouco tempo, novo. né? Foi mês passado, retrasado? Foi em dezembro, eu gravei em dezembro na Chapada dos Veadeiros, e aí editei, e ia ter o lançamento agora em abril, no Já. Centro Cultural Vergueiro, e aí agora, na real, eu não sei o que eu vou fazer, porque o show vai ser adiado, veremos, vamos descobrir como vai Sim. ser o novo planejamento, porque eu não sei se eu solto já, tô tão ansiosa, ele tá tão bonito. Mas, enfim, o tecido longo fez uma diferença muito grande na estética do clipe e do show, porque eu consigo estender ele. Então, até o figurino do músico é uma, uma camisa de veludo preta. Então, é só um tecido costurado aqui, Mas você um que corte fez. na... Sim, eu desenhei, eu não costurei o tecido, eu chamei Não, uma mas foi você que costureira. pensou a roupa Sim, dele. sim, sim, total, fui eu. Eu gosto disso. E eu já esqueci o figurino do músico e ele falou, pô, cadê meu figurino? Você pegou o figurino dele. Porque faz diferença nas fotos, né? Claro, claro. Faz Quando você diferença olha no seu uma... espetáculo, né? Você pensou todo, assim, né? E o A todo. pessoa entra... Eu acho legal também de falar que, assim, você tá abrindo um espaço no mercado, né? Das suas turnês e tal, justamente porque você pensa o todo, né? Essa já tá virando uma característica, já é uma característica sua, sempre foi. Mas o quanto você assumir tudo que você gosta e usar tudo que você gosta a seu favor, tá te dando a sua autoridade em fazer isso. Então, realmente, né? Quando falta uma coisinha da Raíssa, né? Falta uma coisinha de tudo que a Raíssa pensou e tal. E aí, muito É legal saber. engraçado você falar. É engraçado você falar isso, Tchela, porque eu não tinha me ligado nessa estética até pouco tempo, assim. Foi só nesse meu terceiro álbum que eu entendi. Eu falei, então é isso, eu sou uma contadora de histórias. Olha que Tipo, legal. e tá tudo bem, porque eu lembro que no meu primeiro álbum, quando eu pensava nessas coisas estéticas, às vezes os músicos ficavam meio putos, assim, tipo, o técnico de som lá do estúdio ficava puto comigo, porque eu tava preocupada em passar um rímel para fazer o making off.
Então, umas coisas meio... Só que hoje não, sabe? Hoje eu até tô mais segura para falar, não, mas isso faz diferença para mim, para a Uhum. história que eu quero contar. Então, é uma coisa... E as pessoas começaram a entender também, falar, nossa, é sempre uma viagem, é sempre uma história, é sempre um universo. E é divertido ver isso, assim. Porque foi um processo natural, né? Apesar, muito trabalho, mas é meio natural. Você vai se encontrando enquanto você vai nadando, né? Você Não vai nascemos prontos. produzindo, né? E acho que esse é o É, grande lance, grande recado, assim, né? Vai produzindo, né? Vai produzindo, se encontrando. E eu acho que é difícil muito a gente dar uma categoria para o nosso trabalho, né? E logo que a gente bota o trabalho na rua, as pessoas ficam perguntando, mas qual que é seu gênero? O que você é? O que você tem de diferente? uhum. E você não sabe, você sabe o que você sente, Você o que só você faz, né? criou, o que você, né? E também é na hora que você bota lá o trabalho na vitrine, que você olha para outros trabalhos, que você olha para o mundo e aí você também consegue se distanciar do trabalho, né? E olhar para ele perto dos outros e falar, ah, tá, ele é por aqui mesmo, é isso. E acho que só Nossa, foi muito... depois de um tempo que você consegue definir e contar o que é o seu trabalho, né? Sim. Eu lembro do meu primeiro lançamento, assim, de álbum, eu entendendo que era lançar um álbum, porque também tem isso, assim, não existe caminho das pedras, não existe receita. E a gente veio, tipo, quando eu lancei meu primeiro álbum, não tinha Spotify. As redes sociais não era outro rolê, assim, o jornal o impresso tinha muito mais força ainda. Então, hoje não, você sai com uma matéria, você sai com uma crítica do seu álbum num jornal, não diz muita coisa, porque não é muita gente que vai ver. Sim. Ou tipo, então a gente veio, eu comecei a construir a minha carreira, inclusive esse ano eu tô fazendo 10 anos de carreira, ai que coisa louca, de lançamento do primeiro álbum. E, e eu peguei essa transformação do mercado, assim, né? O CD já não dava mais tanto dinheiro, as gravadoras já não existiam mais, não era mais empresário, essa coisa da autogestão estava chegando, de você poder utilizar as redes sociais e se comunicar com o seu próprio público e montar suas próprias turnês, enfim. Eu peguei muito dessa transição. E aproveitou. E E aproveitou, né? Porque é você tô que faz aprendendo e tudo. aproveitando. Ah, isso é Tô ótimo, é aprendendo. ótimo. Na real, eu adoraria ter, quando eu comecei, o que eu mais queria era ter um empresário para investir em mim e falar, vai por aqui, vai por ali. Sabe, eu queria muito ter essa estrutura, ter uma assessoria de imprensa que faz os meus releases e caça os jornalistas, sabe? Eu queria muito ter essa estrutura, mas não existe mais, assim, ela é rara. E até quem tem, não, assim, hoje acho que só os mais velhos mesmo que não participam do processo, mas você tem a Beyoncé, a Anitta, elas estão na cabeça de todo o desenvolvimento do negócio. Tipo, eu lembro eu vi um documentário da Beyoncé, e aí eu lembro que tem um determinado momento lá que ela vê o palco e fala, poxa, eu quero esse palco branco, todo branco. E aí, tipo, corre atrás do palco branco. E não sei o que, e fica do caralho. Porque fica lindo. Aquela mulher negra poderosa em destaque. Então, essa interferência estética, essa apropriação do artista na obra como um todo, é recente, a gente está aprendendo a lidar mesmo com isso. E é uma coisa que se constrói. E tô fazendo, assim, eu vou fazendo, eu nem sei. Nem sei. Ótimo, tá fazendo pra caramba. Adorei o papo, acho que você falou um monte de coisas legais e eu acho muito legal porque você fala um monte de coisas que eu falo, mas é muito legal outra pessoa, artista, falando das coisas que eu tenho falado que às vezes pode parecer muito na teoria, né? Mas tá falando ali na Sim, prática, então ela pensa o assunto dela. Eu tenho falado, a gente tem que saber primeiro o que a gente quer falar, do que você quer falar, né?
E Sim. ela fica ali com a angústia de não saber qual é o figurino um tempo, né? E como é que vai ser? Ah, Sim. mas o que eu tô querendo dizer? Tá, não, eu não vou. Ah, tá, não. E ficou um tempo até achar a ideia da camisa, até ligar, fazer as conexões do cara social. E a gente tem que viver essa angústia da criação. A criação, ela traz uma angústia, porque eu tenho falado muito para eles, se façam perguntas o tempo todo, sem querer saber a resposta imediata, porque o nosso É. processo criativo é muito intuitivo. Então, é deixar a intuição trabalhar, fazer as conexões, sacar, continua trabalhando outras partes da obra, vai estudando não sei o quê, de repente venha, né? E aí parece que você falou, nossa, tive uma super ideia. Não, você está ali pensando, né? Você está ali trabalhando naquilo há um tempo, né? Sim. E achei Sim. demais, assim. Muito obrigada pela entrevista. Ah, Foi Tchela, ótima, adorei. eu amei, eu tenho acompanhado as postagens, eu adoro esse assunto, admiro o seu trabalho, tipo, ir num show seu é sempre muito bom. É Ah, entretenimento obrigada. garantido, eu não vou olhar a lista do supermercado, Ah, que ótimo. porque você lida com as pessoas e ao contrário, você fica provocando as pessoas. Fico, que É eu muito gosto. engraçado, é muito legal. Eu, go É, eu é gosto, muito bom. eu gosto muito do encontro, muito, assim. Tanto que quando eu me formei na faculdade de teatro, a gente fazia isso, né? De assistir muitas peças e tinha que fazer crítica e aprendi a assistir a peça e assistir o público assistindo a peça. E Uhum, tinha muito uma coisa assim do de você ser artista para os artistas, sabe? Você vai ia em festa de grandes grupos, não sei o que, quando eu olhava na plateia só tinha artista. Eu sempre pensei, eu não quero fazer arte para artista. Eu não quero. Aí eu fui fazer teatro de rua. E teatro de rua sim, é isso, você chega nas pessoas e provoca as pessoas e vamos lá, gente, vamos participar, a gente já tá aqui, né? E eu sim. gosto bastante, acho isso. Às vezes eu até exagero, teve uns shows que eu tive que seguir o meu roteiro mesmo, porque o show. Aquele show era para ter 1 hora, teve quase 2, entendeu? Caraca! E as pessoas nem percebem, né? Não Ninguém percebe quando você percebe, vê esse nem fala, eu, caramba, mas quanto tempo depois. faz que tá aqui? É, depois estava morta, né? Mas ok, faz parte, É. assim. Mas adorei, adorei o papo. Obrigada, muito legal. Acho que isso é também. A gente vai fazendo alguns anos de carreira e já vai virando um certo mestre de outras pessoas também, né? Que estão entrando, que estão começando, que estão sacando. E acho legal perceber que é assim, né? O nosso caminho é a gente que constrói, né? E muito conectado com aquilo, tem que falar disso, conectado com aquilo que você é, com aquilo que você quer dizer, porque só aí vai ser autêntico, né? Tem uma Sim, a Martha Graham, que é uma grande bailarina, ela fala que tem uma vitalidade, uma força vital que é só sua. Só você vai poder expressar. Se você morrer, vai morrer com você. Ninguém vai poder expressar isso para você. Então, vamos ser a gente mesmo, né? nossa, que louco você falar isso. Eu lembro, teve um. Quando é que foi? É, foi do meu segundo pro meu terceiro álbum, a época que eu me separei do Daniel, assim. Eu lembro da produtora que trabalhava comigo na época falar pra mim que ela me via, que ela falava. Eu fui embora com a seguinte frase, latejando na cabeça: Por que você se esconde? Se esconde, se esconde. E aí aquilo ficou martelando muito na minha cabeça. E eu lembro da minha mãe também falar: Filha, eu acho que se você deixasse as pessoas conhecerem um pouco mais de você, daria bom. Então, esse é o meu desafio sempre, assim, de eu conseguir me livrar e desmascarar o ego, essas vontades, aquilo que eu gostaria de parecer ser e que não vai funcionar, porque eu sou aquilo que eu sou, né? Então, essa busca da gente tentar entender o que a gente é, como é que a gente pode ser espontâneo e fiel com o que a gente é e com o que a gente ama, né? É se ouvir mesmo, é se perdoar, se amar, confiar em si, né? Não se reprovar, entender que alguém não gostar do seu som, alguém não gostar do jeito que você faz, ou às vezes até você errar na maneira como você lidou, ou desafinar durante um show, ou errar num show. É aceitável, é humano.
E aí... E tá tudo bem, né? Sim. Aí o lance é como você lida com isso. Como você lida com a nota errada pra seguir pra próxima, né? Sim. Lidar com o momento presente, né? É, estar presente. Obrigada! Foi ótimo, Eu que maravilhosa. agradeço, Tchela! Eu vou, Amei!